Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 19, 44. Quem está na divina vontade, onde quer que se encontre, está seguro, porque nela há 4 planos. Os meus dias, as minhas horas, estão sempre sob a opressão de duríssima privação do meu doce Jesus. Oh, como é doloroso passar da luz para as trevas, e enquanto se crê dever gozar da luz, como um relâmpago foge e fica mais escuro do que antes. Agora, enquanto me encontrava sob a dura pena da privação da luz do meu doce Jesus, e sentindo que não podia mais, minha amada vida, meu sumo bem, se moveu em meu interior, e eu, sentindo-o, lhe disse: Jesus, como me deixas? Sem ti, eu não sei onde me encontro. E ele, todo bondade, me disse: Minha filha, como não sabes onde te encontras? Não estás na minha vontade? A casa da minha vontade é grande. Se não estiveres num andar, estarás noutro, porque ela contém 4 planos. O primeiro é o subsolo da terra, isto é, o mar. A terra, as plantas, as flores, os montes e todo o resto. E todo o resto que existe no submundo do universo. Onde quer que ela domine e governe, a sua posição é sempre de rainha e tudo está nas suas mãos. O segundo plano é o Sol. O segundo plano é o Sol, as estrelas, as esferas celestes. O terceiro é o céu azul. O quarto é a minha pátria e a dos santos. E todos estes planos, em todos estes planos, minha vontade é rainha, ocupo o primeiro lugar de honra, assim que em qualquer destes planos em que se encontre, está segura de que sempre estará em minha vontade.
Se você gira no, no baixo do universo, a encontrará que te espera no mar, a fim de que se una com ela para fazer o que ela faz. Como desenvolve seu amor, sua glória, sua potência, te espera sobre os montes, no baixo dos vales, nos prados floridos. Espera-te em todas as coisas, a fim de que lhe faça companhia, para fazer que tudo, para fazer que nada omitas. É mais, serás a repetidora de seus atos. Quando tiveres girado pelo primeiro plano, passa ao segundo. E a encontrarás que te espera como majestade no sol, a fim de que sua luz, seu calor, te transformem, te façam perder seu ser, e saiba amar e glorificar, como sabe amar e glorificar uma vontade divina. Por isso, gira em nossa casa, nas obras de teu Criador, porque onde quer que te espere, a fim de que tu aprendas seus modos, repitas o que faz minha vontade em todas as coisas criadas, assim estarás segura de encontrar-te sempre no supremo querer. E não só isto, mas vais encontrar-te sempre comigo. E se bem nem sempre me vês, tu deves saber que sou inseparável da minha vontade e das minhas obras, por isso, estando ela em mim, eu estarei contigo e tu estarás comigo. Dito isto, desapareceu como um relâmpago e eu fiquei mais no escuro do que antes. Continuando meus atos no supremo querer, mas enquanto isso fazia, lhe rogava que retornasse à sua pequena filha, dizendo: Meu Jesus, te rogo em virtude de tua mesma vontade, e como ela se encontra espalhada em toda a criação, enchendo-a toda, por isso tua mesma vontade te roga no sol que retorne à tua pequena recém-nascida, te roga em cada estrela, roga-te no céu azul, que te apresses a vir a quem não pode viver sem ti, suplica-te no mar, em suas ondas fragorosas, seu doce murmúrio, que logo venhas a tua pequena exilada. Não escutas, meu amor, minha voz em, em tua vontade, que ressoa em todas as coisas criadas, e toda a criação roga, suplica, suspira, chora, porque para que regresses à pequena, à pequena de tua vontade. Como é que tantas vozes não te comovem? Como é que tantos suspiros não te empurram, não te fazem embarcar no voo? Não sabes, Jesus, que é a tua vontade a que te roga, e se você não ouvir, ela ficaria. E se você não ouvir, ela ficaria por baixo. E eu acho que você não pode fazer menos do que ouvi-la. Mas enquanto isso e outras coisas mais dizia, meu doce Jesus moveu-se em meu interior, transformando-me toda nele e participando-me de suas amarguras que já eram demasiadas. Ó Deus, quantas coisas tristes fazia ver, e seu coração era transpassado por elas. Depois, como se quisesse aliviar, me disse:
fazendo-se ver com sua habitual caneta de luz na mão. Minha filha, façamos tudo a um lado. Falemos do reino do supremo querer, que tanto me interessa. Não vês como estou sempre em ato de escrever no fundo de tua alma seus méritos, suas leis celestiais, sua potência, seus prodígios divinos, sua beleza encantadora, suas alegrias infinitas, a ordem e a harmonia perfeita que reina neste reino do Fiat divino? Primeiro faço os preparativos, formo em ti todas as propriedades dele, depois te falo, a fim de que, sentindo em ti suas propriedades, poderás ser a porta-voz de minha vontade, o seu pregador, o seu telégrafo e o trompete que, com som ressonante, chame a atenção das pessoas para ouvi-la. Os ensinamentos que te dou sobre o reino do meu querer serão como tantos fios elétricos que, quando estão feitos as justas comunicações, os preparativos necessários, basta um só fio para dar luz à cidade e a províncias inteiras. A força da eletricidade, com uma rapidez mais do que a do vento, dá luz a lugares públicos e privados. Os ensinamentos sobre minha vontade serão os fios. A força da eletricidade será o mesmo Fiat, que com uma rapidez encantadora formará a luz que afastará a noite das vontades humanas, as trevas das paixões. Oh, como será bela a luz da minha vontade! Ao vê-la, se disporão os equipamentos nas almas para unir a elas os fios dos ensinamentos, para gozar e receber a força da luz que contém a eletricidade de meu querer supremo. Queres ver como vai acontecer? Olhe, eu tomo um fio de meus ensinamentos amarrado à sua alma e você emite uma voz dentro do fio. Diga: eu te amo, eu te adoro, te bendigo. O que você quiser dizer e fique atenta a olhar. Eu disse: eu te amo. E aquele te amo mudou em caracteres de luz. E a força elétrica do supremo querer multiplicava de modo que aquele amor te amava, de luz percorria toda a abóbada dos céus, fixava-se no sol, em cada estrela, penetrava nos céus, fixava-se em cada um dos bem-aventurados, formava sua coroa de luz aos pés do trono divino e entrava até no seio da majestade suprema. Em suma, onde se encontrava a divina vontade, e por toda parte formava sua luz elétrica. E Jesus, retomando a palavra, disse-me: minha filha, viste, minha filha, viste que força tem a eletricidade do Fiat Supremo e como chega a todas as partes? A eletricidade da Terra se difunde no mais baixo, não tem a força de chegar até as estrelas, mas a força de minha eletricidade se difunde no baixo, no alto, nos corações, onde quer que seja, e quando se disponham os fios, com que rapidez encantadora fará seu caminho entre as criaturas. Quanto mais a alma está fundida com Deus, tanto mais pode dar-lhe
e tanto mais ela pode tomar. Exemplo do mar e do riacho. Encontrando-me em meu estado habitual, sentia-me toda abandonada nos braços de Jesus, e ele, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, quanto mais a alma está fundida comigo, quanto mais eu lhe posso dar, e ela pode tirar de mim. Acontece como entre o mar e o riacho. Separado este do mar só por uma parede, estão tão perto que se tirassem essa parede, o mar e o riacho se tornariam um só mar. Agora, se o mar transbordasse no riacho, estando perto, recebe a água do mar e as ondas fragorosas se levantam. Ao descer, descarregam no riacho. A água do mar se filtra através das fissuras das paredes, assim que o pequeno riacho recebe sempre o mar. E como ele é pequeno, enche-se sempre mais com esta água que recebe do mar e dá novamente ao mar. A água recebida para recebê-la de a alma recebida para recebê-la de novo. Esta água que recebe do mar e dá novamente ao mar, a água recebida, para recebê-la de novo. Mas isto acontece porque o riacho está próximo do mar. Se estivesse distante, nem o mar poderia dar, nem ele poderia receber. A distância o colocaria em tal condição que nem sequer poderia conhecer o mar. Mas enquanto isto dizia, punha diante da minha mente a imagem do mar e do pequeno riacho, e então voltou a dizer: A minha filha, o mar é Deus. O pequeno riacho é a alma. A parede que divide um do outro é a natureza humana que faz distinguir Deus e a criatura. Os transbordamentos, as ondas que continuamente se levantam para descarregar no riacho, são minha divina vontade que quer dar tanto à criatura para fazer com que o pequeno riacho, enchendo-se e inchando, transborda, forma suas ondas levantadas pelo vento da suprema vontade e se derramam no mar divino para encher-se novamente, de modo que pode fazer, faço a vida do mar, e se bem sou pequeno, também faço o que ele faz, transborda, formo minhas ondas, levanto-me e procuro dar ao mar o que ele me dá. Então a alma que está fundida comigo e se faz dominar por minha vontade é a receptora dos atos divinos. Seu amor, suas adorações, suas orações e tudo o que faz é o desabafo do que tem recebido de Deus, para receber dizer-lhe: são as tuas adorações que te adoram, são as tuas orações que te suplicam, e a tua vontade que, investindo-me, me faz fazer o que tu fazes para dá-las novamente como coisa sua. Jesus fez silêncio, mas depois, como tomado por uma ênfase irresistível de amor, acrescentou: Ó poder da divina vontade, como és grande! Tu sozinha, juntas ao ser maior, muito mais com o ser menor e com mais baixo deles, com o ser menor
e mais baixo, e deles forma um só. Você, você cozinha, você sozinha tem a virtude de esvaziar a criatura de tudo o que não te pertence, para poder, com seus reflexos, formar nela aquele sol eterno que, com seus raios enchendo o céu e a terra, vai confundir-se com o sol da majestade suprema. Você sozinha tem esta virtude de comunicar a força suprema, de tal modo que possa, com sua força, elevar-se a criatura àquele ato único do Deus Criador. Ah, minha filha, a criatura, quando não vive na unidade da minha vontade, perde a força única e fica como desunida daquele daquela força que enche céu e terra e sustenta a todo o universo como se fosse a menor pena. Agora, quando a alma não se faz dominar por minha vontade, perde a força única em todas as suas ações. Portanto, não saindo de uma só força, todos seus atos ficam divididos entre eles. Dividido o amor, separada a ação, desunida a oração, assim que todos os atos da criatura, estando divididos, são pobres, mesquinhos, sem luz. Assim que a paciência é pobre, a caridade é débil, a obediência é imperfeita, a humildade é cega, a oração é muda, o sacrifício e sem a vida, sem vigor, procura faltar sem vigor, porque faltando minha vontade, falta a força única que unindo tudo dá a mesma força a cada um dos atos da criatura. E, por isso, não só ficam divididos entre eles, senão que ficam viciados pela vontade humana e, por isso, fica cada um com seu defeito. Isso aconteceu a Adão ao subtrair-se da vontade suprema, perdeu a força única de seu Criador e, ficando com sua força humana limitada, sentia o coração em seu agir com muito mais, pois a força que usava para cumprir uma ação e debilidade, e tendo de fazer outra ação, não sentia a força e assim tocou com a mão a pobreza de suas obras, que, não tendo a mesma força, não só estavam divididas, mas cada uma tinha seu defeito. Aconteceu a um rico senhor que possuía propriedades vastíssimas, enquanto estava plantando ainda, enquanto estava, aconteceu como a um rico senhor que possui propriedades vastíssimas, enquanto estas são de um só proprietário, ele faz alarde, faz grandes gastos. Quem sabe quantos servos mantém e com os grandes rendimentos que recebe, faz sempre novas aquisições. Mas suponha que esta propriedade fosse dividida com outros herdeiros, eis que já está perdida sua grande força. Não pode fazer alarde como antes, nem fazer novas aquisições, deve se limitar nos gastos. Seus servos são poucos assim que sua grandeza, seu senhorio desapareceu, mas lhe resta o rasto, lhe resta o rasto. Assim sucedeu a Adão, ao subtrair-se de minha vontade, perdeu a força única de seu Criador e com isso perdeu
Seu domínio não sentiu mais a força de fazer alarde no bem. Assim acontece para quem não está todo abandonado nos braços de minha vontade, porque ela, a força do bem, se converte em natureza e a pobreza não existe. O querer divino não pode reinar se as três potências da alma não estão ordenadas com Deus. A privação de meu doce Jesus, as privações de meu doce Jesus vão se tornando mais longas. Oh, como me faz desejar retorno, seu retorno, como as horas dos dias me parecem séculos sem ele, mas séculos de noites, não dias, séculos de noites, não de dias. Então, enquanto eu estava ansioso para o seu retorno, como um relâmpago que surgiu de dentro de mim, e me apertando a ele, me disse: Minha filha, o homem foi criado por Deus com três poderes: memória, inteligência e vontade. E isto para que pudesse ter os vínculos de mais comunicação com as divinas pessoas da Trindade Sacrossanta. Esta era como caminho para subir a Deus, como portas para entrar nos quartos, para. Ixi, aqui. Peraí um pouquinho. Minha filha, o homem foi criado por Deus com três poderes: memória, inteligência e vontade. E isto para que pudesse ter os vínculos de comunicação com as divinas pessoas da Trindade Sacrossanta. Estas eram como caminhos para subir a Deus, como portas para entrar, como quartos para formar a contínua morada à criatura, a Deus e Deus à criatura. Estes são os caminhos reais de um e de outro. Estas portas de ouro que Deus colocou no fundo da alma para que entrar, pudesse entrar a soberania suprema da majestade divina, a permanência segura e imutável, onde Deus devia restabelecer sua morada celestial. Agora, minha vontade, para poder formar seu reino no íntimo da alma, quer encontrar em ordem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, essas três potências dadas à criatura para elevá-la à semelhança de seu Criador. Minha vontade não sairia de seus caminhos se estas três potências da alma estivessem em ordem. A Deus e seu reino seria feliz como com natural, porque, como estar em ordem a Deus, essas três potências teriam a ordem em si mesmas e fora de si o reino da vontade de Deus e aquele da criatura não seria um reino dividido, mas um só. Portanto, seu domínio e seu regime seriam um só, muito mais que vontade não sabe reinar onde não há ordem e harmonia, inseparáveis qualidades e propriedades indispensáveis às divinas pessoas. E a alma jamais poderá estar com as meninas, jamais poderá, muito mais que minha vontade, não sabe reinar onde não há ordem e harmonia.
inseparável qualidade e propriedade indispensável das divinas pessoas. E a alma jamais pode estar ordenada e harmonizar com seu Criador se não tem suas três potências abertas para receber de Deus suas qualidades ordenadas e suas propriedades harmonizadas, de modo que minha vontade, encontrando as harmonias divinas e a ordem suprema do reino divino e do reino humano, deles forma um só e reina nele com o seu pleno domínio. Ah, minha filha, quantas desordens reina nas três potências da alma humana. Pode-se dizer que nos fecharam as portas na cara, que puseram barricadas nos caminhos para nos impedir o passo e romper com nós as comunicações, enquanto que estas três potências foram o dom maior que eles fizeram, que lhe fizemos ao criá-las. Essas três potências deviam servir para compreender aquele que as tinha criado, para fazer crescer a sua semelhança e transfundir a sua vontade na do seu Criador, dando-lhe o direito de a fazer reinar, de o fazer reinar na vontade do seu Criador, dando-lhe o direito de a fazer reinar. Eis porque o supremo querer não pode reinar na alma se estas três potências, inteligência, memória e vontade, não se dão a mão entre elas para retornar à finalidade pela qual Deus as criou. Por isso, pede a fim de que estas três potências voltem à ordem e à harmonia de seu Criador, para que o meu supremo querer possa reinar com o seu pleno triunfo. Amarguras da alma pela notícia da próxima publicação dos escritos sobre a vontade de Deus. Palavras de Jesus a respeito. Meu pobre coração nada no mar das amarguras pela privação de meu doce Jesus. E se vem, é como um relâmpago que foge. E naquela claridade do relâmpago vejo ao pobre mundo, seus graves males, os vícios das nações que se vinculam entre elas para mover guerra e revoluções. E com isso atraem os castigos do céu e tão graves de destruir cidades inteiras e povos. Ó Deus, como é grande a cegueira humana! E quando termina o relâmpago de sua amável presença, permaneço mais no escuro que antes, com o pensamento de meus pobres irmãos espalhados no duro exílio da vida. Mas como se isso não bastasse para encher meu pobre coração de intensas amarguras, uma mais se adicionou para sufocar minha pobre existência naquelas ondas fragorosas nas quais é enrolada minha pobre alma, isto é, a notícia da próxima publicação dos escritos sobre a santíssima vontade de Deus, que nosso Senhor arcebispo havia dado sua aprovação, pondo ele o imprimatur, e isto era nada. O golpe mais fatal para minha pobre alma foi a notícia de que não somente se devia pôr o que correspondia
à divina vontade, porque disto, depois de tantas insistências de nosso Senhor e dos superiores, me tinham convencido de que a glória de Deus o requeria, e, mísera e pequena como sou, não convém opor-me ao que o bendito Jesus quer, mas também à ordem que Jesus teve comigo e tudo o que me disse mesmo sobre as virtudes e as circunstâncias. Isto me foi demasiado doloroso. Tenho dito uma e outra vez as minhas razões para que isso não se fizesse. Enquanto me encontrava tão oprimida, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, como se sentisse o peso de minha opressão, me apertou entre seus braços e, sacudindo, me disse: Minha filha, o que se passa? Como se passa? Anima-te. Minha filha, o que se passa? Que se passa? Anima-te. Não quero que sejas tão oprimida. Em vez de me agradecer, oprimes-te. Você deve saber que para fazer que minha suprema vontade seja conhecida, devo preparar as coisas, dispor os meios, atropelar o arcebispo com os atos absolutos, atropelar o arcebispo com os atos de absoluto domínio de minha vontade, aos quais o homem não se pode resistir. Deve ter feito um dos meus grandes prodígios. Acha que é fácil conseguir a aprovação de um bispo? Como é difícil, quantos ardis, quantas dificuldades quantas dificuldades e se aprovam é com muitas restrições, quase tirando as pinceladas mais belas, as cores que mais ressaltam e tudo o que minha bondade com tanto amor revelou. Não vês, então, na aprovação do arcebispo, o triunfo da minha vontade? E, portanto, minha grande glória e a grande necessidade de que os conhecimentos do Supremo Querer sejam conhecidos e que, como orvalho benéfico, apaguem os ardores das paixões e que, como sol que surge, faça fugir as trevas da vontade humana e remova o entorpecimento que quase todas as criaturas têm, ainda em fazer o bem, porque falta a vida de meu querer. Minhas manifestações sobre eles serão como o bálsamo que cicatrizarão as chagas que tem produzido a vontade humana. Quem tiver o bem de conhecê-las se sentirá correr nele uma nova vida de luz, de graça, de fortaleza para cumprir em tudo minha vontade. E não só isto, mas compreendendo o grande mal do próprio querer, o aborrecerão e se sacudirão do duríssimo jugo da vontade humana para pôr-se sob o seu domínio, para pôr-se sob o suave domínio da minha. Ah, tu não sabes nem vês o que sei e vejo eu, por isso deixa-me fazer e não te oprimas. Mas bem deverias ter apressado e pressionado tu mesma àquele que eu, com tanto amor, tenho disposto para que tomasse o empenho. É mais, dizei-lhe que se apresse e que não se perca tempo. Minha filha, o reino da minha vontade é inabalável. E
Nestes conhecimentos sobre ela, pus tanta luz, tanta graça e atrações para torná-lo vitorioso, de modo que, conforme sejam conhecidos, farão doce batalha à vontade humana e ficarão vencidas. Estes conhecimentos serão muro altíssimos e fortíssimos, mas que no Éden terrestre mas que no Éden terrestre, que impedirão o inimigo infernal de entrar dentro para molestar aqueles que, vencidos por minha vontade, passarão a viver no reino dela. Por isso, não te perturbe e deixe-me fazer, e eu disporei tudo para que o Fiat Supremo seja conhecido. Jesus anima aquele que deve empreender a publicação dos escritos sobre a Santíssima Vontade de Deus, poder dos atos feitos no querer divino. Enquanto rezava, encontrei-me fora de mim mesma e, ao mesmo tempo, via o Reverendo Pai, que deve ocupar-se da publicação dos escritos sobre a Santíssima Vontade de Deus. Com nosso Senhor próximo, que tomava todos os conhecimentos, efeitos e valores que manifestou sobre o supremo querer, que, que mundanos, que mudados em fios de luz, os selava na inteligência do Pai, de modo a formar uma coroa de luz em torno de sua cabeça. Enquanto isso fazia, ele disse: Meu filho, o trabalho que te dei é grande, por isso é necessário que te dê muita luz para te fazer compreender com clareza o que revelei, porque segundo a clareza como com, o, com a qual serão expostos, assim produzirão seus efeitos, ainda que por si mesmas estas verdades são claríssimas, porque o que diz respeito à minha vontade é luz que desce do céu, a qual não confunde nem deslumbra a vista da inteligência, senão que tem virtude de reforçar e clarificar a inteligência humana para fazer-se compreender e amar, e de pôr no fundo da alma o princípio de sua origem, a verdadeira finalidade pela qual foi criada, a ordem entre Criador e criatura, e cada palavra minha, manifestações, conhecimentos sobre meu supremo querer, são tantas pinceladas para fazer regressar a alma à semelhança do seu Criador. Tudo o que disse sobre minha vontade não é outra coisa que preparar o caminho, formar o exército, reunir o povo eleito, preparar o palácio real, dispor o terreno onde deve formar-se o reino da minha vontade e depois governá-lo e dominá-lo. Por isso, o trabalho que te confio é grande. Eu te guiarei, estarei junto a ti para fazer que tudo seja feito segundo minha vontade. Depois disto, o abençoou e veio a minha pequena alma retomando suas palavras. Minha filha, quanto me interessa a minha vontade, como amo, suspiro que seja conhecida e é tanto o meu interesse que estou disposto a dar qualquer graça a quem queira cumprir-se de fazê-la conhecer. Oh, como gostaria que fosse feito em breve, porque vejo que todos os meus direitos me serão restituídos e a ordem entre Deus e a criatura será restabelecida. Não darei mais os meus bens
por metade as gerações humanas, mas todas inteiras. Nem receberei mais delas coisas incompletas, senão todas inteiras. Ah, minha filha, o poder e o querer dar e não encontrar ninguém a quem dar é sempre uma pena e um peso sem esperança de ser aliviado. Se tu soubesses com quanto zelo de amor estou em torno da alma, quando a vejo disposta a fazer seus atos em minha vontade, antes de que comece o ato, nela faço correr a luz e a virtude de minha vontade, a fim de que o ato tenha seu princípio sobre a virtude que contém minha vontade, conforme a criatura o vai formando, assim a luz e a virtude divina o investe e desembrulha, e conforme cumpre, a luz se sela sobre ele. Ele dá a forma de um ato divino. E ó, como goza minha suprema bondade ao ver que a criatura possui este ato divino. E estes atos, meu eterno e estes atos, meu eterno amor, não diz jamais basta, dá e dá, sempre, porque ante estes atos divinos, formados pela criatura em minha vontade, meu amor não sabe limitar-se, porque sendo divinos, deve recompensá-los com amor infinito e sem limites. Não vês tu mesma com quanto amor te guio, te acompanho e chego muitas vezes a fazer junto contigo o que tu fazes? Isto para dar um valor divino a teus atos. Como sou feliz ao ver que, em virtude de que divinos aos teus, como sou feliz ao ver que, em virtude de minha vontade, teus atos são divinos, similares aos meus. Não há mais distância entre teu pequeno amor e o meu, entre tua adoração e a minha, entre tuas adorações e as minhas, pois tudo, investido pela luz do querer eterno, perde o finito, as aparências humanas e adquirem o infinito e a abundância divina em transformar tudo junto o obrar de Deus e da alma, forma deles um só. Por isso, seja atenta em seu voo, em minha vontade, seja contínuo. Depois disto, meu amável Jesus retornou e fez-se ver todo aflito, sofredor e inquieto pelas grandes ofensas das criaturas. Eu queria tranquilizá-lo, dar-lhe repouso, mas não consegui. Então veio-me o pensamento de fazer meus acostumados atos no Fiat Supremo. E conforme isso fazia, se tranquilizava e formava repouso. E depois me disse, minha filha, os atos em minha vontade são mais que raios solares, porque querendo olhá-los, a vista fica ofuscada pela luz, de maneira que não pode ser olhar nem distinguir mais nada, se a luz do sol
tem tanta força, muito mais os atos feitos em minha vontade. A luz dela tem a força para ofuscar e afastar o mal das criaturas, a fim de que não façam coisas piores, e impede com a força de sua luz que as ofensas cheguem até mim. E assim como a luz do sol, que contém em si semelhança do sol eterno, do Fiat Supremo, contém todas as cores e delas derivam inumeráveis efeitos que fazem sair bem, sem número às gerações humanas. Enquanto que, aparentemente, não se vê outra coisa que luz brilhante e branca. Assim, o sol eterno de meu querer, enquanto é sol, a luz de minha vontade, dentro dela estão encerrados como tantas cores, todas as semelhanças divinas que contêm efeitos infinitos e faz brotar fonte de amor, de bondade, de misericórdia, potência, de ciência, em suma, todas qualidades divinas. Por isso, o, a, o obrado em minha vontade contém tal potência e harmonia que pode dar o repouso a seu amado Jesus. Os atos feitos no querer supremo tomam a imagem das qualidades divinas, o que significa ser a cabeça de uma missão. Sinto-me imersa no querer divino de meu adorável Jesus. E quanto mais me é possível, faço minha volta por toda a criação, para fazer companhia a todos os atos que a divina vontade opera nela. Mas enquanto isso fazia, meu sumo e único bem me fazia ver em seu interior que, olhando-me toda numerada, um por um, todos os meus atos, e os punha em torno de si para gozá-los. E depois me disse: minha filha, estou fazendo a numeração de todos os seus atos para ver se chegam ao número estabelecido por mim e com minha vontade, e como minha vontade encerra todas as qualidades divinas, cada ato teu feito nela toma a imagem de uma qualidade suprema. Olhos, como são belos! Quem possui a imagem da minha sabedoria? Quem a imagem de bondade? Quem o amor? Quem a força? Quem a beleza? Quem a misericórdia? Quem a imutabilidade? Quem a ordem? Em suma, todas as minhas qualidades supremas. Cada um de seus atos toma uma imagem distinta, mas se assemelham entre eles, se harmonizam, se dão a mão e formam um ato só, como é belo o obrado pela criatura em minha vontade. Não faz outra coisa que produzir imagens divinas, e eu me deleito e circundando-me destas almas, dessas minhas imagens, para gozar na criatura os frutos de minhas qualidades.
dou-lhe virtude de reproduzir outras imagens minhas divinas, pois quero ver copiado, selado, o Ser Supremo, e por isso tenho tanto interesse de que a criatura faça minha vontade e viva nela, para repetir minhas obras. Depois disto, eu estava pensando entre mim, como é dura a privação de meu doce Jesus. Sente-se a vontade, a verdadeira morte da alma, e acontece como ao corpo quando parte a alma, que, enquanto possui os mesmos membros, estes perdi. Depois disto, pensava entre mim: como é dura a privação do meu doce Jesus! Sente-se a verdadeira morte da alma, e acontece como ao corpo quando parte a alma, que enquanto possui os mesmos membros, estes estão vazios da vida. Então, estão inertes, sem movimento e não tem mais valor. Assim me parece minha pequena alma sem Jesus. Possui as mesmas faculdades, mas vazias de vida. Sem Jesus termina a vida, o movimento, o calor. Por isso, a pena é dilacerante, indescritível, e não se pode comparar a nenhuma outra pena. A Mãe Celestial não sofreu essas penas porque sua santidade a tornava inseparável de Jesus e por isso não ficou jamais privada dele. Mas enquanto eu pensava nisso, assim, meu amado Jesus moveu-se dentro de mim, dizendo: Minha filha, você está errada. A privação de mim não é separação, mas dor. E você tem razão ao dizer que é uma dor mais que mortal. E esta dor tem a virtude não de separar, mas de unir com ataduras mais fortes e mais estáveis a união inseparável comigo. E não só isto, mas cada vez que a alma fica privada de mim, sem culpa sua, eu ressuscito de novo para ela a nova vida de conhecimento, fazendo-me compreender mais de novo amor, amando-a demais, e dou nova graça para enriquecer e embelezar, e ela ressurge a nova vida divina, a novo amor e a nova beleza, porque é justo, sofrendo a alma penas mortais, vem substituída com nova vida divina. Se isto não fosse assim, me deixaria vencer pelo amor da criatura, o que não pode ser. E além disso, não é vontade que a soberana, não é verdade que a soberana rainha jamais tenha ficado privada de mim. Inseparável jamais, mas privada sim. Isto não prejudicava a altura de sua santidade, antes a aumentava. Quantas vezes a deixei no estado de pura fé, porque sendo a rainha das dores e a mãe de todos os viventes, não podia faltar-lhe o adorno mais belo, a pedra preciosa mais resplandecente que lhe dava a característica de rainha dos mártires e mãe soberana de todas as dores. Esta pena de ser deixada no estado de pura fé a preparou para receber o depósito de minha doutrina, o tesouro dos sacramentos e todos os bens de minha redenção, porque
Sendo minha privação a pena maior, põe a alma em condição de merecer ser a depositária dos maiores dons de seu Criador, dos seus conhecimentos mais altos e dos seus segredos. Quantas vezes não fiz isso com você? Depois de uma privação minha, te manifestei os conhecimentos mais altos sobre minha vontade. E com isto, vinha a ter a ser vinha a te fazer depositária não só de seus conhecimentos, mas de minha própria vontade. E além disso, a soberana rainha, como mãe, devia possuir todos os estados de ânimo, porque também o estado de pura fé, para poder dar a seus filhos aquela fé irremovível que faz arrancar o sangue e a própria vida para defender e testemunhar a fé. Se este dom da fé não o tivesse possuído, como o poderia dar aos seus filhos? Dito isto, desapareceu, mas minha mente queria pensar tantas coisas estranhas e possivelmente ainda disparatadas, e me esforçava por fazer minhas ações na adorável vontade de Deus, mas enquanto fazia, pensava entre mim, se tiver o reino supremo da vontade divina, se requer tanta atenção, tantos sacrifícios, serão pouquíssimos os que quererão viver em um reino tão santo. E meu doce Jesus, retomando, me disse: minha filha, quem é chamado como chefe de uma missão deve abraçar não só todos os membros, mas deve governá-los, dominá-los e constituir-se vida de cada um deles. Enquanto que os membros não são os que dão vida à cabeça, nem fazem tudo o que ele faz, senão que cada um faz seu ofício. Assim, quem é chamado como cabeça de uma missão, abraçando tudo o que convém para poder desenvolver o trabalho que lhe foi confiado, sofrendo mais do que todos e amando a todos, prepara o alimento, a vida, as lições, os ofícios, de acordo com a capacidade e quem quer capacidade de quem quer continuar a sua missão. O que é necessário a ti deves formar a árvore com toda a plenitude dos ramos e multiplicidades dos frutos. Não será necessário a quem deve ser só rama ou fruto. Seu trabalho será de estar incorporado à árvore para receber os humores vitais que ele contém, ou seja, fazer-se dominar por minha vontade, não, não dando jamais vida ao próprio querer. Em todas as coisas, sejam internas ou externas, conhecer minha vontade e recebê-la como vida própria para fazê-la desenvolver sua vida divina em suma, fazê-la reinar e dominar como rainha. Assim, minha filha, quem deve ser cabeça convém que sofra, que trabalhe e que faça sozinho tudo, e, e que os demais farão todos juntos. O que os demais farão todos juntos. Isto é o que fiz eu, porque, como cabeça da redenção, posso dizer que fiz tudo por amor a todos, para dar-lhe a vida e pô-los a todos a salvo. Como também
a Virgem Imaculada, porque como mãe e rainha de todos, quanto não sofreu, quanto não amou e fez por todas as criaturas, ninguém pode dizer que nos tenha igualado, seja no sofrer como no amar. Ao mais, nos semeiam em parte, mas igualar nos semeiam, nos assemelham em parte, mas igualar-nos nenhum. Mas com o ter estado à cabeça de todos, tanto eu como a soberana rainha, encarregar, encerrávamos todas as graças e todos os bens. A força estava em nosso poder, o domínio era nosso, céu e terra obedeciam a nossos sinais e terminam adiante de nosso poder e santidade. Os redimidos tomaram nossas migalhas e comeram nossos frutos, se curaram com nossos remédios, se revigoraram com nossos exemplos, aprenderam nossas lições, ressuscitaram à custa de nossa vida. E se foram glorificados, foi em virtude de nossa glória. Mas o poder é sempre nosso, a fonte viva de todos os bens brota sempre de nós, não é verdade? Que se Não é verdade que se os redimidos se afastam de nós, perdem todos os bens e voltam a estar doentes e pobres mais do que antes. Eis o que significa ser a cabeça. É verdade que se sofre, é verdade que se sofre muito, se trabalha muito, se deve preparar o bem a todos. Mas tudo o que se possui supera tudo e a todos. A tal distância entre quem é cabeça de uma missão e entre quem deve ser membro. A tal distância entre quem é cabeça de uma missão e entre quem deve ser membro, como se comparasse ao Sol, como se comparasse ao Sol como cabeça e a uma pequena luz como membro. Por isso, te disse tantas coisas que tua missão é grande, porque não se trata de só santidade pessoal, senão se trata de abraçar tudo e a todos e preparar o reino da minha vontade às gerações humanas. Depois disto, eu estava seguindo os atos do querer supremo, os quais todos se converteram em luz e formavam um horizonte de luz resplandecente que formava nuvens de prata. E onde penetrava esta luz, tudo se convertia em luz, tinha o poder, a força de esvaziar tudo para preencher tudo da luz fulgidíssima. E Jesus acrescentou: minha filha, não há coisa mais penetrante que a luz. Ela se expande onde quer que ela ela se expande, onde quer que ela se expanda com uma rapidez encantadora, levando seus efeitos benéficos a todos aqueles que fazem investir por ela. A luz não se nega a fazer bem a nenhum, sejam pessoas, seja terra, seja água, seja planta ou outro. Sua natureza é iluminar e fazer o bem, e por isso não deixa ninguém para trás. Leva a todos seu beijo de luz
ele doa a bênção que contém. Minha vontade é mais que luz, ela se expande em qualquer lugar e leva o bem que contém e os atos feitos nela. A atmosfera de ouro e de prata, que tem virtude de esvaziar todas as trevas da noite da vontade humana, e com sua luz benéfica leva o beijo do eterno querer para dispor as criaturas a querer viver ao reino do Filho Supremo. Cada ato teu feito nele é um horizonte novo que faz surgir ao olho da inteligência humana, para lhe fazer suspirar à luz do bem que possui minha vontade. Minha filha, para preparar este reino se necessita o trabalho, se requerem leis celestiais, que são leis todas de amor. Nele não entrarão leis de temor de penas, de condenação, porque as leis do amor de minha vontade serão amigáveis, filiais e recíprocas no amor entre Criador e criatura. Assim, minha vontade serão amigáveis, filiais, de recíproco amor entre Criador e criatura, assim que os temores, as condições não terão nem vigor nem vida. E se houver algum sofrimento, será pena de triunfo e de glória. Por isso, esteja atenta, porque se trata de fazer conhecer um reino celestial, de manifestar seus segredos, suas prerrogativas, seus bens, para atrair as almas a amá-lo, a suspirá-lo e a fazê-las tomar a posse dele. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.